Olá, com muita alegria estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde, sempre para Unimed, Joalheria Ótica Cote e também o Hospital Ananelli. Hoje nós vamos conversar com o Dr. James Fracasso, ele que é clínico e cardiologista também. Nós vamos falar sobre a importância de continuar fazendo nossos exames clínicos durante a pandemia. Também nós vamos falar sobre as angústias que as pessoas muitas vezes carregam, os medos e o que causa essa angústia em consequência das pessoas muitas vezes receberem a notícia de que estão e são portadoras do vírus da Covid-19. Portanto, a partir de agora, Dr. James Fracasso, bem-vindo. E qual é a importância das pessoas controlar a angústia num momento de pandemia? Bom, Pedro, é um prazer estar aqui contigo, né, e acompanhar toda essa mobilização da Arauto com relação a esse tema, né, saudar também todas as pessoas que acompanham as mídias da Arauto. Realmente é um assunto muito interessante porque nós temos essa questão da ansiedade permeando toda a sociedade, desde aquelas pessoas que são familiares de pessoas acometidas pela Covid-19, ou as próprias pessoas que estão doentes, e por todas as outras consequências da pandemia, com o encerramento do seu trabalho, tendo que trabalhar de casa, mudanças na escola, né, que as crianças também estão em casa. Isso gera uma angústia muito grande que pode interferir diretamente na saúde das pessoas. Diretamente, eu digo assim, do ponto de vista mental, causando depressão, outras síndromes, né, que devem ser detectadas precocemente para tentar aliviar esse sofrimento da pessoa, que além de estarmos diante de uma pandemia, podemos ter outras doenças do cunho mental que causam muita tristeza e sofrimento. Doutor, indo nesse seu raciocínio, tem muitas pessoas que se sabe que durante a pandemia, quando receberam a informação de estar com Covid, acabaram sentindo desconforto na respiração e no fim, talvez nem era em consequência da Covid, era pelo tamanho da angústia ao saber que estavam acometidos da Covid. Quais as consequências e por que é tão importante fazer um diagnóstico? Estou com falta de ar. É pela angústia? É pela Covid? Qual a importância de termos um diagnóstico correto para também fazer a medicação correta? Isso é um dado bem importante que nós temos que estar atentos, porque a Covid-19 produz, quando que ela repercute no pulmão, um acometimento pulmonar sem falta de ar. A pessoa não tem falta de ar nas fases iniciais e às vezes a oxigenação do sangue cai sem sintoma. E quando a oxigenação do sangue cai abaixo de 92%, começam a haver falhas nos nossos órgãos. Rins entram em problema, alguma parte cardíaca, se a pessoa já tem sequela, fígado pode entrar em problema. Então existe um dado objetivo de verificar isso, que é com a oxigenação do sangue, mas precisa de um aparelhinho, o oxímetro. Alguns dispositivos de smartphones, celulares, possuem esse leitor da oxigenação do sangue. Então, as pessoas podem até avaliar esse tipo de situação. Então, isso é muito importante de detectar, mas claro que a ansiedade pode dar aquela sensação falsa de falta de ar, mas a gente consegue avaliar, de certa forma, isso de forma muito objetiva e simples com essa medida do oxímetro digital, né? Doutor, qual é a importância de fazer os exames e fazer aquilo que você falou agora, de perceber se todos os órgãos pós-Covid de fato estão funcionando, estão adequados, enfim, qual é a importância de fazer esse diagnóstico? Então, a síndrome pós-Covid, para nossa alegria ou para nossa tranquilidade, ela não acomete todo mundo, né? Então nós temos percentuais variados de pessoas que fazem a síndrome pós-Covid. Por exemplo, se comenta muito da queda de cabelo, que seria uma coisa mais estética, mas pode acometer até 1/4 das pessoas que tiveram o Covid, né? Tem pessoas que ficam com falta de ar persistente, né? E aí a gente tem que tentar identificar aonde está o problema, né? Pessoas com dores nas pernas, falta de força nas pernas. Existem exames adequados e uma avaliação médica adequada para cada caso. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência de procurar o seu médico ou um profissional
habilitado para poder identificar se isso é até uma parte, a gente estava falando de ansiedade, né? Pode ser que a pessoa está somatizando, isso é uma coisa bem comum e bem estudada na psicologia e na psiquiatria, né? Mas a gente tem que então tentar identificar com exames cardíacos, com exames de sangue laboratoriais para ver função do rim, exames laboratoriais para ver função do fígado. Tudo isso é feito de forma tranquila e fácil quando a pessoa é avaliada por um médico. Doutor, nós estamos na pandemia e para finalizar então, a importância de continuarmos fazendo os nossos exames para sabermos, mesmo aquelas pessoas que felizmente, muitas pessoas não estão contaminadas, não vão se contaminar, já temos aí a vacina e felizmente eu digo, muitas pessoas não vão ter a Covid. Exato. Mas para elas é importante fazer os exames clínicos para outras doenças que continuam atuando. Sim. Qual a importância disso? Sim, nós temos até, isso é uma coisa bem importante, porque as duas doenças que mais matam no mundo inteiro, apesar da Covid-19, são o infarto e o AVC. Essas duas doenças, nós temos detectado, que é na minha área, muitos pacientes que estão fazendo exames tardiamente, ou seja, já tiveram seu problema de infarto, ficaram em casa com receio de ir para o hospital e estarem mais expostos à Covid, e isso está provocando muito estrago. Então a gente tem indivíduos mais graves, com mais doença, e eu recomendo que as pessoas tentem não retardar os seus exames de check-up periódicos. Nós temos diretrizes bem adequadas, já isso bem estabelecido na medicina, de a periodicidade de que as pessoas devem fazer os seus check-ups. Basta consultar com o seu médico, ele vai solicitar os exames. O infarto e o AVC pode ser tema de um outro encontro nosso aí, porque tem muita coisa para falar e a gente consegue detectar a alteração precoce através de forma simples, como exames das artérias carótidas ou da aorta abdominal. Se esses vasos estiverem comprometidos com placas de aterosclerose, tem grande chance dessa pessoa desenvolver um infarto ou um AVC no futuro, e detectando precocemente a gente faz o tratamento. De cada 10 infartos, a gente salva 7. Muito obrigado, Dr. James Fracasso, clínico e também cardiologista, falando sobre esses assuntos tão importantes. E a gente sempre recomenda o Arauto Saúde, sábados 8 horas da manhã em vídeo, sempre aos sábados um novo programa, sextas-feiras nas rádios do Grupo Arauto e também sextas-feiras em coluna no Jornal Arauto. Um grande abraço.